Bom dia para todos, amém? Amém. Mais um dia, mais uma oportunidade, a qual Deus nos concede na manhã deste dia, de poder ouvir a palavra de Deus, ser orientado por Ele. E aqui vou dar continuidade do ensinamento de ontem, que tem como texto João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, com o tema misericórdia e perdão. Eu coloquei, no ensino de ontem, eu coloquei parte 1 no estudo, e hoje é a parte 2, a continuidade. Né? Então você que vai ver aí pela live aí, bom dia para você, a paz do Senhor para vocês. Você vai ver a parte 1 e você vai ver a parte 2. Que a parte 1 e a parte 2 é o mesmo ensinamento. Só que a parte 1 é uma parte, a parte 2 é outra. Então, se você for ver os dois, você vai ver o cumprimento da mensagem, tá bom? Misericórdia e perdão. Eu vou pedir aqui o Leonardo, que fez a leitura ontem, fazer hoje de novo, tá? Para nós, glória a Jesus. Pode começar. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã, cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E com perseverassem, perguntou-lhe. Endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mas do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Foi falado algumas coisas ontem, irmão, sobre a misericórdia e o perdão de Deus, trazendo como base esse texto da mulher apanhada em adultério. Né? Mulher apanhada em adultério. No cristianismo, a misericórdia é vista como um valor fundamental, sendo o centro da vida e a missão de Jesus Cristo, que veio revelar a misericórdia do Pai. Nós vamos ver nesse ato, irmão, quando levam essa mulher para Jesus, a gente vai ver a misericórdia do Pai na pessoa de Cristo. Enquanto uns estão querendo condenar, matar ela, o Pai está querendo dar outra oportunidade. O Deus Todo-Poderoso está usando de misericórdia, dando outra oportunidade para ela. Ou seja, diante da lei não tem oportunidade, né? Diante da lei não tem outra chance, né? Mas a misericórdia de Deus, ela dá outra oportunidade. Aí a gente vê de um lado um povo pecador querendo matar outro pecador,
que não tem misericórdia. Ontem, quando eu estava estudando essa passagem aqui, eu estava fazendo uma reflexão. Assim como eles estavam com tanta ira, mas segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, tem que morrer e tal. Aí eu fiquei pensando, se fosse uma filha deles que estivesse ali, se fosse uma filha de um deles que estivesse ali, e eles teriam que usar essa palavra, não, segundo a lei de Moisés, ela tem que morrer. O que vocês acham? Eu não ia usar, né? Já quer ver seu filho ali morrer? Isso. Outra oportunidade. Isso. Mas a misericórdia justamente é isso, é a gente se colocar no lugar da pessoa. A misericórdia justamente é isso. Tá entendendo? A mulher não merecia morrer, segundo o ato dela, não merecia, não era uma lei? Não era? Mas na presença de Jesus ela morreu? Mas Jesus morreu por ela. Acredito eu, pastor, que Jesus ali, ele tá dando oportunidade não só para ela, tá dando para eles também que apedrejar ela ali. Sim. Sim, porque na verdade nós vamos ver isso lá na frente. Tá entendendo? Jesus vai estabelecer, irmão, uma lei moral sobre eles. E vai pesar na consciência deles. Jesus vai trabalhar a consciência deles ali. Agora você imagine, Jesus dá outra oportunidade para aquela mulher e Jesus morre por ela. Morre por toda a humanidade. Morre por todos os pecadores. O Pai, na pessoa de Cristo, ele mostra o seguinte: eu podia te condenar. Eu tenho esse poder, que eu sou santo. Eu não tenho pecado. Então eu tenho o poder de dizer para você, você está errado, você está em pecado, você vai morrer. Mas Jesus, ele não faz uso desses atributos que ele tem, do que ele é, para condenar ninguém. Ele olha e diz assim, eu vou te dar outra oportunidade. Sabe por que nós estamos aqui hoje? É porque Deus nos deu uma oportunidade. Mas segundo o pecado, nós não era para estar aqui. Nós não era para ter outra oportunidade. Porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos que o salário do pecado é o quê? A morte. Aí tem gente, irmão, que entra num ambiente desse, que Deus preparou para receber, para dar outra oportunidade, e a pessoa não se conscientiza, irmão. O trabalho de Deus aqui dentro, brinca, não leva a sério, quer fazer aqui dentro como faz lá fora. Não se conscientiza da grandeza de Deus acolher um pecador aqui dentro, irmão. E procurar dar outra oportunidade para a pessoa sair daqui. Irmão, quantas pessoas saíram daqui, irmão, que é família, irmão, nem queria mais saber. E no dia de sair daqui, quem vem buscar é a família, a esposa, filhos. Então, um trabalho desse, um trabalho social, um trabalho desse que é a obra de Deus, ele é muito lindo, irmão, é árduo. Não é fácil. Mas é um trabalho muito prazeroso. Vocês mesmo aqui, irmão, poucos dias vocês contemplaram aqui pessoas que saíram para ir para a família e pessoas que saíram daqui para ir para a rua para usar droga. Então, muito vai da questão de que, do meu querer também. Eu quero mudar? Será se eu quero mudar? Será se eu quero mudar? Eis a questão. Misericórdia e perdão. Para nós entendermos melhor, misericórdia é um sentimento que leva à ação, como ajudar ou consolar. Presta atenção. Misericórdia é um sentimento que leva à ação, como ajudar ou consolar alguém. Tiago vai dizer assim, você vê alguém passando necessidade?
Aí você ora por ele e despede ele, você não ajudou em nada. Tiago vai dizer isso na epístola. Porque eu não tive ação. Estou vendo o próximo ali passando ali necessidade e não dou uma cesta básica para ele. Estou vendo ali o próximo ali precisando de um agasalho, tá entendendo? E eu tenho 2 e não dou um a ele. Mas vai, Deus vai te abençoar. Não, Tiago vai dizer que você não fez nada. Porém, eu entendo que no dia de hoje tem gente que pega a cesta básica para trocar por droga. Por cachaça. Vai lá no CRAS, né, pastor? Fala que tá precisando disso, tá precisando de nada. Vai lá na biqueira e troca, vai na casa de alguém. Ah, quantos entram aqui, irmão? Só que acabou isso aqui. Quantos entravam aqui, irmão, sem nada? Saía aqui com 2 mochilas. E quando é fé, tava ali na Praça do Corote ali, bebendo de novo. Pegava as coisas aqui, só queria levar o que era melhor, o que era bom. Roupa de marca, roupa boa. Roupa velha, quando deixava, não levava nenhum. Formava o kit. Né? Ou seja, tira de Deus para dar para o diabo. Vamos lá. Perdão. Perdoar é liberar a pessoa que ofendeu, mesmo que em sua mente ela não seja perfeita. Eu achei muito legal isso aqui, irmão, quando eu estava estudando. Me chamou muita atenção sobre a questão do perdão. Quando você perdoa, você está liberando a pessoa para ela ter outra oportunidade. Interessante isso aí. Perdoar é liberar a pessoa que ofendeu, mesmo que em sua mente ela não seja perfeitamente livre. Olha só, irmão, quando Jesus despede essa mulher, você acha que essa mulher já estava liberta? Estava? Você vai ouvir a última palavra de Jesus, vai e não peques? Então ela estava sujeita a pecar, tá ou não? Você passar 6 meses aqui dentro da casa de recuperação, vá e vigie. Vá cuidar para não cair de novo. Por quê? Porque não está liberto. Mas, no decorrer do dia a dia, tá entendendo? A pessoa vai o quê? Se conscientizando que tem que se desviar do mal. Jesus diz, vai, não peques mais. Não quer dizer que a mulher estava liberta, quer dizer que Jesus estava perdoando ela e dando uma oportunidade para ela ser livre. Mas só que a escolha dela depois era dela. Poxa, se eu vou voltar de novo a vender meu corpo, vou voltar de novo a pegar os homens casados, eu vou voltar a usar droga, vou voltar a beber, a escolha é minha. Mas que foi dada uma oportunidade para nós. Eu achei interessante quando eu estava estudando isso aqui, porque realmente é isso mesmo. Ou seja, o perdão, ele é permitido que a pessoa siga em frente. Ou seja, aquela mulher tinha tudo para parar ali. Mas o perdão de Deus fez com que ela o quê? Seguisse em frente. Só que seguisse em frente agora sem adulterar. Sem essa prática do pecado. E é isso que eu e você, irmão, nós temos que nos prevalecer dessa oportunidade. Jesus quer que nós sigamos em frente. Jesus quer que a gente vá para frente. Diante dos nossos pecados já era para nós estar mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que Jesus fez? Nos perdoou, irmão. Não carregue mais esse sentimento de culpa na sua mente. Jesus já nos perdoou. Veja bem, nós estamos aqui hoje, somos ex-usuários de droga, fizemos coisas que não agrada a Deus nem agrada o próximo. Nós estamos aqui hoje. Não pedimos perdão a Deus? Sim ou não? Pedimos. E por que eu vou carregar essa culpa agora?
Se aquele que tem o poder de me condenar, me perdoou. Agora, o que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer é não voltar à prática do pecado, mas não carregar o passado como se não tivesse perdão para mim. Aí nós estamos aqui, ó, sem beber, sem fumar, sem usar droga, sem fazer aquelas práticas pecaminosas que nós fazíamos como quando a gente era escravo do pecado. Nós estamos livres. Deus nos deu a liberdade. Agora a escolha de nós voltarmos é nossa. Mas nós estamos aqui livres. Nós não estamos presos aqui sobre um pecado. Nós não estamos presos aqui sobre um vício. Concorda, irmão Rodrigo? Nós estamos livres. Assim como essa mulher que era, segundo a lei, ela estava condenada. Mas diante de Jesus, Jesus deu liberdade a ela. Deixou ela livre para ela continuar a vida, para ela seguir em frente. Só que Jesus dá orientação, não peques mais. Então nós estamos aqui, nós temos que conscientizar que nós estamos livres. Livre dos vícios. Livre daqueles pecados, irmão, que nos atrapalhavam de ter uma comunhão com Deus e com o próximo. Só que nós precisamos, irmão, agora nos conscientizar de uma coisa. Qual, pastor? Deus me deu uma oportunidade, Deus nos deu uma oportunidade. Nós somos agora livres desse ato. Só que agora nós temos que botar uma coisa na nossa cabeça. O que, pastor? Não voltar mais a praticar o que nós praticávamos. A porta está aberta, né, pastor? Porta está aberta. Porta está aberta. Quero louvar a Deus aqui pela vida do André Moreira. Ô, glória, Deus abençoe você e sua família. Um dia abençoado aí, André. A glória de Deus. Glória a Jesus. Então, diante da misericórdia e o perdão de Deus, irmão, você sabia que eu e você, nós fazemos parte desse cenário aqui? Nós faz parte desse cenário. Porque nós era para ser morto. Por causa dos pecados. Mas só que nós fomos enviados até Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E por que eu carregar esse sentimento? Em vez de eu carregar essa culpa, por que não, com a minha mente livre agora, eu seguir esse Cristo que me deu a oportunidade? Por que não agora, irmão, nós nos apegarmos a Ele? Se não tiver cuidado, nós vamos fazer o quê, irmão? Jesus nos liberta, Jesus nos deixa livre. Mas só que nós segue não Jesus. Nós segue o mundo. Nós segue o próprio eu. Se nós vemos que em Cristo Jesus nós tivemos a oportunidade, por que largar Ele? Por que abandonar esse que usa de misericórdia e me perdoa? O apóstolo Paulo vai dizer que o que constrange ele em Cristo é o amor de Cristo por ele. Será se Jesus não tem nada em nós que possa ver algo diferente em Cristo para a nossa vida? Será se o que nós vemos em Cristo não é o motivo de nós o desejar? De ser o centro da nossa atenção? Nós precisamos entender, irmão, que tudo que nós precisamos está em Cristo. Cristo é uma dádiva, um presente. É a graça de Deus para mim e para você. Porque graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. Nós, por natureza, somos pessoas muito ruins, mano. Nós, por natureza, somos muito ruins.
por natureza. Por ter uma mente carnal, um corpo carnal. Deus vai dizer lá em Gênesis capítulo 6 que desde a meninice, que é a maldade do coração do homem, vocês aqui têm dúvida que Jesus ama vocês, irmão? Vocês têm alguma dúvida que Deus se preocupa com vocês? Foi falado ontem o primeiro tópico, né? Jesus e o Monte das Oliveiras. Não foi falado sobre o Monte das Oliveiras? Né? Foi falado sobre isso, né? O Monte das Oliveiras é um lugar sagrado. Foi falado sobre isso. É um lugar que muito Jesus cobiçou, desejou, viveu. Por quê? Vou trazer 3 coisas aqui desse monte. Falei algumas coisas, vou acrescentar mais algumas coisas hoje. Primeiro, é o lugar onde Jesus passou muito tempo ensinando e orando. Foi nesse monte que Jesus, irmão, ele falou sobre muitas coisas, muito ensinamento sobre uma vida, uma conduta de vida, uma ética cristã, mudança de vida, sobre o reino de Deus. Então, o Monte das Oliveiras era um lugar sagrado para Jesus. Por quê? Porque é onde ele passava mais tempo ensinando e orando. Foi aqui que ele deu o Sermão da Montanha, né? Chamado, né? Bem conhecido, né? Sermão da Montanha. Que se nós formos vermos, irmãos, está em torno de umas 3 ou 4 páginas que ele fala sobre ética moral, sobre ética cristã, fala um bocado de coisas que precisamos mudar. Fala sobre o reino de Deus, fala sobre o próximo. Muito interessante. O Monte das Oliveiras é um lugar sagrado, porque também, em segundo lugar, é o lugar de sua prisão e ascensão. Foi aqui que ele foi preso, e foi aqui, depois que ele morre e ressuscita, passa 40 dias na terra ensinando os discípulos. Aí ele vem para cá e daqui ele sobe ou ele volta para o céu. Então era um lugar, irmão, que aos olhos de Cristo era um lugar para ele o que? Sagrado. Que a gente estamos vendo aqui, irmão, alguns eventos sobre Cristo nesse monte. Vamos ver também em terceiro lugar. É o lugar onde ele é o lugar onde ele chorou por Jerusalém e profetizou sua destruição. Foi aqui, irmão, nesse monte que ele sobe. Ele olha para Jerusalém e ele chora e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, queria eu ajuntar vocês como a galinha junta seus pitinhos para debaixo das suas asas, mas não quisestes. E ali ele chora pelo Criador ter vindo até a sua criatura, de Deus ter deixado o seu trono e na pessoa de Cristo se cumprir a promessa que estava escrita através dos profetas, dos reis, dos salmos. E como ele diz lá em João capítulo 1, eu vim para os meus e os meus os rejeitou, ou seja, me rejeitou. E Jesus começa a chorar, porque Jerusalém estava diante do Todo-Poderoso e não deram conta. Irmão, quantas vezes Jesus não chora, vê a situação da gente
E Jesus veio para nos ajudar e nós rejeitamos ele. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, porque eu não vou me esticar muito nisso, para vocês entenderem essa minha fala. Numa certa cidade houve uma enchente. E ali a cidade começou ali a ser tomada por água. E tem um rapaz que começa a pedir a Deus socorro. Ele olha para o céu e diz: socorro, Pai, me ajuda. Segundo a história, vai lá um salva-vida com um barco, um barquinho, e vai ajudar ele. E ele diz assim: não, eu estou esperando a ajuda de Deus. Estou esperando a ajuda de Deus. E ali a cidade começa a ser tomada por água. E a água agora chega até os telhados. Vê o salva-vida pelo helicóptero, joga aquela rede, aquela escadinha, e ele faz assim: não, eu estou esperando a ajuda de Deus. O helicóptero vai embora, as águas sobem e ele morre. E segundo a história, ele tem uma oportunidade na presença de Deus. E ele faz uma pergunta para Deus: por que eu te pedi ajuda e tu não me ajudou? Aí Deus disse assim: você se lembra daquele salva-vida no barquinho? Foi lá para te ajudar e você fez assim, que não queria? Pois foi eu que enviei. Você sabe aquele helicóptero que foi por cima, jogou a rede, e você disse que não queria? Foi eu que enviei o helicóptero. Muitas das vezes nós estamos assim, irmão, cegos na nossa cegueira espiritual. Nós pedimos socorro a Deus, ajuda para Deus. E Deus, como é que Ele muitas das vezes se manifesta? Através de alguém, através de coisas, através de pessoas. Só que a gente é muito, irmão, como é que eu posso usar essa palavra? Muito centralizado no nosso eu, do nosso querer, do nosso jeito, da nossa vontade, que nós não aceitamos outro tipo, irmão, de manifestação. Porque a nossa mente está bitolada naquilo que eu pedi, do jeito que eu pedi, do jeito que eu quero, é assim, pronto, e acabou. Se não for, eu prefiro morrer e o orgulho operar sobre a minha vida. Quantas pessoas aí fora pedem: Senhor, me tira da rua, Senhor, me ajuda. Aí Deus envia lá um irmãozinho, um pastor, que ajuda, irmão. Ou eu estava pedindo a Deus, tem uma carta de recuperação ali. Quer ir? Vou ligar aqui pro meu amigo. E a pessoa pediu socorro, só que Deus, Ele manifestou da maneira dele de ajudar. Aí a pessoa chega aqui e não valoriza. Aí a pessoa chega aqui, irmão, não prioriza. Muitas das vezes acontece isso. Quantas vezes eu já vi, irmão, lá na Praça da Sé, um trabalho que é feito pelo Ministério Encontro com Deus, na direção do pastor Júnior, nosso pastor presidente, juntamente com a pastora Sinete. Da gente entregar, irmão, a refeição, e pegar, olhar e jogar fora e dizer assim: eu pensei que era uma coisa melhor. E jogar na frente da gente, no chão. Então assim, quando nós pedimos ajuda, socorro, irmão, Deus vai ajudar. Só que não é do jeito que a gente quer. Vamos aqui para o segundo tópico. Foi falado mais no primeiro tópico sobre a questão do monte, né? Das oliveiras, essas coisas. Foi falado tudo ontem.
Tá na primeira parte, tá? Primeiro tópico, nós falamos bastante hoje sobre adultério. Hã? Primeiro tópico, nós falamos bastante sobre adultério. O que seria o adultério? Sobre adultério, eu vou falar sobre ele agora, no segundo aqui. Eu coloquei aqui pro segundo aqui. No segundo tópico aqui, eu coloquei aqui assim, ó. Esta mulher foi apanhada cometendo adultério. Esta mulher foi apanhada cometendo adultério. Foi o que os fariseus disseram para Jesus. Eu coloquei aqui como segundo tópico. Aí foi uma pergunta, né? O que é adultério, não foi? Isso, né? O que é adultério? Aí foi falado infidelidade, traição, não é isso? Que justamente foi falado algumas passagens. Eu vou pedir até para vocês me ajudar aqui. Vamos ler aqui 3 passagens bíblicas. O Leonardo 1, o Leonardo 2 aqui vai ler Jeremias capítulo 3, versículo 12 e 13. Jeremias capítulo 3, versículo 12 e 13. O senhor Rodrigo quer ler uma passagem também? Pode ser, pastor. Ajuda ele aí, Leonardo, aí. Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. E o Charles vai ler aí. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 47 e 48. Quero louvar a Deus aqui pela vida do Daniel César. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um forte abraço, viu? Glória a Deus. O Leonardo 2 aí vai fazer a leitura. Jeremias capítulo 3, do versículo 12 ao 13. Aqui vai se falar sobre infidelidade e traição. Amém. Vai, pois, e apregoa essas palavras para a banda do norte. E diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair na minha ira sobre vós, porque o benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste. Entendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O 12 e o 13, né? Isso, 12 e 13. O 12 e o 13. Ó, nessa tradução aqui, diz assim, ó. Nessa tradução aqui, ó. Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: ó Israel infiel, volte para mim, sou eu o Senhor quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu o Senhor que está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. O que a gente vê aqui? Para Israel voltar, né? Israel fez o quê? Adulterou. E o que significa o adultério? Traição. Contra Deus, né? Tá entendendo? Significa justamente o quê? Infidelidade. Olha onde é que eles foram agora adorar deuses, debaixo das árvores, que era o que eles faziam antigamente. Aí estão lá acendendo vela, estão lá, tá entendendo, com imagem, estão lá com tudo. Era o que eles faziam. Aí Deus está com que usando de misericórdia, diz: eu vou perdoar vocês, volta. Volta para mim de novo. Olha aí que coisa linda, irmão. Olha aí que coisa linda, Deus, mesmo nós, nos nossos pecados e delitos, olha o que Deus está dizendo. Volta, eu vou te perdoar. Eu vou te ajudar. Em vez de Deus
nos condenar, nos jogar no inferno, de jogar pedra em nós, igual esses fariseus aqui, olha o que Deus está dizendo. Eu vou te perdoar. Tu foi infiel, tu me traiu, tu me trocou pela cachaça, tu me trocou pelo pino, tu me trocou pela amante, tu me trocou pelo pecado. Mas eu quero te perdoar. Olha a misericórdia e o perdão de Deus. Volta enquanto é tempo. Não é verdade? O irmão Rodrigo vai ler agora, né, o irmão Rodrigo? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arrancar-o e tirá-o para longe de ti, pois que é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E a tua mão direita te escandalizar, corta-a e tira-a para contra de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, e não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Até o 32. Isso. Obrigado, filho. Obrigado. Nada. Deixa eu ler agora nessa outra tradução. Estou lendo em duas traduções aqui, tá? Em duas traduções. O nosso irmão leu aí, em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32. Olha o que Jesus vai dizer aqui, irmão, sobre a questão do adultério. Nós estamos trazendo hoje uma mensagem aqui sobre a mulher adúltera, onde tem por tema misericórdia e perdão. Em Mateus capítulo 5, versículo 27, diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Irmão, qual é o pior aqui? O tempo da lei ou o tempo da graça? No tempo da lei, era se pegasse do ato e tivesse 2 ou 3 testemunhas. E no tempo da graça, só eu no meus pensamentos, desejar no meu coração. Já virei um adúltero. E corre o risco ainda de ir para o inferno. Nós estamos no tempo da graça.
Complicou, né? Apertou. Estreitou.